Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é uma aula on demand, né? É uma aula gravada. Nós ainda vamos iniciar a quinta base tecnológica, negociações internacionais. E vocês também terão a oportunidade de ler aí dois artigos sobre o tema de negociações internacionais. O primeiro artigo: o Brasil, uma das economias mais fechadas do mundo ao comércio internacional. E o segundo artigo é: a economia fechada pode limitar o impacto do coronavírus. Muito bem, vamos lá. Bom, negociação internacional. O que nós vamos ver aí nessas primeiras aulas de negociação internacional, nós vamos trabalhar com alguns conceitos básicos importantes, né, para a compreensão dos estudos de comércio exterior e negociação internacional, né? Negociação internacional, o que leva os países, né, a fazer uma negociação internacional? Bom, vocês sabem, já estudaram isso por diversas vezes, né, somente em história, né, que as nações, os países, né, eles têm feito negociações entre eles, né, em vários períodos da humanidade, né? Então não é de hoje que as nações, os países fazem essas negociações internacional e as suas trocas, né? Então eles já estão acostumados, né? No período aí mercantilista, né? De troca de mercadorias, de bens e mercadoria. Mas o que leva as nações a fazer negociação, né? Comércio, né? Fazer comércio, são alguns pontos, né? Tais como a escassez ou a abundância de algum recurso natural, né? Uma nação pode ter uma escassez de um determinado recurso, por exemplo, minério de ferro, né? E aí ela precisa comprar esse produto, essa mercadoria, de uma outra nação que tem esse recurso em abundância na sua região, no seu território, né? Então a escassez e a abundância de recursos, né, naturais, minérios, recursos de agricultura, né? Esse são um dos pontos. O outro ponto é excesso de estoque, né? Então uma determinada nação produz algum produto ou mercadoria, ele consegue, com essa produção, ele consegue atender a sua demanda interna, mas ele tem ainda um excesso de estoque, né? E ele dirige essa quantidade, esse estoque que está sobrando, para uma outra nação, um outro país que não tem essa mercadoria em seus estoques, tá? Então nós já falamos aí de excesso de estoques, escassez ou abundância de recurso, né? O outro fator também é tecnologia, né? Um determinado país não tem uma tecnologia, e aí ele precisa dessa tecnologia para utilizar para algum serviço ou para a produção de algum produto, né? Da mesma forma, um país não tem
o know-how ou conhecimento para produzir algum produto manufaturado, aí ele se vê obrigado a comprar esse produto manufaturado para atender às suas necessidades, né, ou às necessidades da sua sociedade, do seu povo. Então são esses alguns pontos aí principais que levam aí os países a fazer uma negociação internacional, né? Mas é importante a gente entender, além disso, né, alguns pontos sobre negociações comerciais internacionais, né? A primeira delas é o que são e para que servem as negociações comerciais internacionais. Bom, as negociações internacionais são fóruns, né, em que diversos países reúnem-se para discutir novas regras para o comércio de produtos e serviços. As negociações servem sobretudo para possibilitar a liberalização do comércio entre os países e para garantir um ambiente mais seguro para produtores e investidores, né? Então, as negociações comerciais internacionais são um local, né, os fóruns, em que diversos países se encontram, né, definem regras, tá, para tratar do comércio entre essas nações, né, que pode ser bilateral ou multilateral, ok? Muito bem. E também um outro ponto importante é entender quais são as vantagens, no caso do Brasil, né, de participar de negociações comerciais internacionais, né? Bom, as vantagens para o Brasil são oriundas das negociações, que resume-se na possibilidade de criação de um ambiente mais seguro para as exportações brasileiras por meio de criação de instrumentos que restringam os abusos contra seus produtos e serviços, assegurando as preferências tarifárias concedidas por outros países. Então, a vantagem para o Brasil participar das negociações comerciais, né, é criar um ambiente seguro, né, para as exportações brasileiras e os produtos brasileiros, né, evitando abusos, né, injustiças, e assegurando aí que o Brasil possa ser competitivo, né, com seu produto quando colocado no processo de comercialização entre as nações. E também um outro conceito importante, né? Quais são as negociações de maior interesse para a indústria brasileira, né? Bom, os interesses das indústrias brasileiras encontram-se fundamentalmente na abertura de mercados para produtos manufaturados e agrícolas, serviços, compras governamentais, investimentos, né? Novas disciplinas para a propriedade intelectual e defesa na concorrência, entre outros, né? Então, as negociações são muito importantes, né, para a abertura dos mercados, ou seja, que os produtores brasileiros possam colocar seus produtos, quer eles manufaturados ou produtos do agronegócio, né, ou serviços, né, que possam colocar eles em outros mercados, né, Da mesma forma, né, do mesmo sentido, é que os produtores, né, principalmente as indústrias, né, possam
adquirir mercadorias, matéria-primas, insumos de outras nações, né? Especificamente, né, o governo ele é um grande comprador aí de insumos, de mercadorias produzidas em outros países. Cito, por exemplo, nesse processo que nós estamos aqui vivenciando, infelizmente, aí com a questão da saúde, da segurança da saúde, né? O governo ele compra bastante, vem comprando, né? Bastante equipamentos e insumos da área da saúde, né? De outros países, né? Faz negociação para adquirir esses produtos de outras nações aí que tem por algum motivo uma vantagem competitiva na produção desses insumos da área da saúde. Tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal? Então vamos seguir. O outro ponto importante, né, é porque as negociações internacionais são importantes para as empresas, né? Bom, as negociações internacionais abrem os mercados mundiais aos produtos estrangeiros e estabelece as regras sobre a produção, a concessão de subsídios e apoio interno, os direitos de propriedade intelectual, a realização de investimento em outros assuntos que são obrigatórios para todos os países que delas participem, né? Então as negociações internacionais, como eu disse no slide anterior, né, abre os mercados mundiais, né? Mas o que é importante, né? Estabelecem regras, né? Não só para a produção, né, mas quanto para a concessão, né, de subsídio ou apoio interno, né? Protege também a questão dos direitos de propriedade intelectual, né? Ou seja, as negociações internacionais abrem mercado, estabelecem regras de comercialização entre elas e de proteção, né, as propriedades intelectuais na produção não só de produtos, né, de manufaturas, quanto de serviços, ok? E quem é o responsável pelas negociações internacionais no Brasil? Bom, são vários órgãos, né? No Brasil, as negociações internacionais são conduzidas pelo governo federal, por meio de representantes oficiais, dos Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura, da Saúde, da Economia e do Planejamento. Enfim, as entidades ligadas ao empresariado, as universidades e os centros de pesquisas também cooperam com o governo, respondendo às consultas e encaminhando suas posições e interesses. Tá? O grande principal, vamos dizer assim, fomentador e catalisador das negociações internacionais no Brasil é o Itamaraty, né? Que é o Ministério das Relações Exteriores, né? Então ele é o grande fomentador, né? E catalisador aí do comércio, das negociações entre as nações. Tranquilo? Vamos lá. O que é a liberação ou liberalização comercial? Bom, liberação comercial é a concessão de maior abertura dos mercados nacionais ao comércio com outros países. A liberalização comercial é o objetivo fundamental da Organização Mundial do Comércio, OMC. Nós vamos ter para frente um capítulo bem
bem exclusivo, nós vamos estudar em detalhe aí a OMC, tá? A Organização Mundial do Comércio. Mais para frente a gente vai trabalhar bastante em entender aí quais são os objetivos e como que surgiu a Organização Mundial do Comércio. Então, a liberalização comercial ela é realizada por meio da redução das tarifas de importação de um dado produto. Para citar aí um exemplo, né? Então, nada mais é a liberalização comercial, nada mais é que permitir que os países, né, tenham aí uma abertura dos seus mercados, né? Ou seja, uma total e ampla abertura dos seus mercados. A OMC tem como um objetivo fundamental colocar que os países possam, de uma forma ampla, fazer um comércio entre as nações de uma forma totalmente justa, igualitária, sem privilégios nenhum, né? Sem colocação qualquer tipo de barreiras, né? Então, a liberalização comercial ele é um ponto importante aí que nós vamos estudar dentro do comércio, negociação e comércio internacional. Como são feitas as negociações para a liberalização comercial? Bom, as negociações são discussões entre os representantes oficiais dos países membros, né? Os países membros, por exemplo, da OMC, tá? Organização Mundial do Comércio, são cerca de 180 países, né? Com o objetivo de assinar acordos liberalizando o comércio, né? Então elas são feitas em torno de grupos de trabalho divididos segundo assuntos específicos, tais como acesso a mercados, a agricultura, por exemplo, acesso a algum tipo de setor, né, do mercado, né? Então a liberalização na prática são negociações comerciais, né, que são oficializadas os países membros da OMC, né? E o que eles visam, o que eles buscam aí, né? O objetivo de assinar acordos, tantos acordos bilateral de uma nação com uma outra nação, ou acordos em blocos, né? Em blocos econômicos, né? Isso também a gente vai trabalhar bastante nos próximos capítulos, as questões aí de blocos econômicos, né? Como são constituídos os blocos econômicos, quais são os tipos de blocos econômicos que a gente tem, né? E citando alguns exemplos aí de blocos econômicos. Tranquilo até aí? Então tá bom. Vamos lá. Um outro ponto, né? O que são os princípios gerais das negociações? Bom, os princípios são as regras, né, que valem para todos os grupos de negociação e que deverão estar presentes em todos os acordos. Cada negociação internacional pode ter um conjunto de princípios diferente das outras. Por exemplo, pode ser determinado que, para um país acertar e se beneficiar de um acordo, passa a ser obrigado a aceitar todos os outros que foram preparados na mesma negociação, né? Então, os princípios gerais de negociações são as regras gerais, né, que valem para todos os grupos de negociação, tá? E
cada negociação internacional pode ter um conjunto e princípios diferentes de regras ou de outras medidas. Então, tranquilo? O que é uma economia fechada? Tá? Os artigos que vocês vão ler, né, após essa videoaula, fala sobre a questão de economia fechada, né? Então, o que é economia fechada, né? Economia fechada, em linhas gerais, é quando um país possui pouca ou nenhuma interação econômica com outros, né? Ou seja, quando um país ele não tem interação ou pouca interação comercial com outro país, tá? Entenda-se nessa interação comercial fazer uma importação ou exportação de bens ou serviços, tá? Quando ele tem pouca ou nenhuma interação, né? Ele pode-se dizer que uma economia desse país, né, é uma economia isolacionista, né? Um tanto isolado, né? Isso não é bom, né? Isso não é bom para um país ele ter uma economia isolacionista ou uma economia fechada, tá? Nos artigos que vocês vão ler falam sobre economia fechada. E o que é uma economia aberta? Tá? Bom, já a economia aberta é o termo correspondente ao fluxo de entrada e saída de capital de um determinado país que se dá em qualquer tipo de barreira legislativa ou comercial, né? Ou seja, diferente da economia fechada, a economia aberta é quando um país tem uma grande relação comercial com outras nações, né? Através da importação e exportação. E à medida que diz quanto que um país tem uma economia aberta, é o volume dessa negociação internacional, né, de importação e exportações, quanto ela representa esse volume, quanto ela representa em relação ao produto interno bruto do país, ou seja, em relação ao PIB, né? Quanto que ela representa, né? Se ela representa um bom percentual se comparando com o PIB, significa que o país tem uma economia aberta, né? Uma economia aberta, né? Então, um país aí que tem grande movimentação entre importação e exportação. O Brasil ele perdeu um pouco aí nos últimos anos as posições, né? Ele chegou a ser a 9ª economia do planeta, né? Eu acredito que hoje ele está entre a 11ª e a 12ª economia do planeta, né? Mas em termos de comércio exterior, de negociações internacional, o Brasil ocupa uma posição bem abaixo da sua potencialidade, né? Ele deve estar aí entre o 27º e o 28º, mais para frente a gente vai colocar esses números em detalhes, né? Então ele tem uma característica aí de uma economia fechada, né? Um pouco fechada, né? Dado ao PIB dele em relação ao que ele tem de comércio entre importação e exportação, tá?
Então o Brasil precisa melhorar muito, né? Implantar alguns procedimentos para se tornar uma economia mais aberta em relação ao comércio exterior. Nós vamos ver também nas aulas aí de comércio exterior, negociação internacional, alguns conceitos, né, que coloquei aqui: barreiras tarifárias, alfândegas, barreiras alfandegárias, o conceito de importação, exportação, o conceito de balança comercial. Tudo isso a gente vai ver aí com detalhe no desenvolvimento das nossas aulas nessa quinta e última base tecnológica. Portanto, a aula de hoje, né, tem o objetivo de só colocar alguns conceitos iniciais de negociação e comércio internacional, para você se ambientando, né, se acostumando com alguns termos, e nas próximas aulas nós vamos trabalhar com bastante detalhe em cada ponto aí do comércio exterior. Ok, pessoal? Então, eu acredito que para a aula de hoje, se não tiver nenhuma dúvida, esses pontos acho que é o suficiente para iniciar aí o aprendizado de negociação internacional. Não se esqueçam de ler os 2 artigos aí que são importantes para aprimorar aí, né, os aprendizados. Ok, galera? Então, obrigado a todos.